O Caminho dos Reis, por Brandon Sanderson. Capítulo 3. A Cidade dos Sinos. Um homem estava à beira de um precipício, observando sua pátria se transformar em pó. As águas se agitavam mais abaixo, bem abaixo, e ele ouviu uma criança chorar. Eram suas próprias lágrimas. Coletado no quarto dia de Tanates, ano de 1171, 30 segundos antes da morte, o indivíduo era um sapateiro de certo renome. Kharbrandt. A Cidade dos Sinos era um lugar que Shallan jamais imaginara que fosse visitar. Embora ela muitas vezes sonhasse em viajar, achava que passaria a juventude presa na mansão da família, seu único escape sendo os livros na biblioteca do pai. Achava também que se casaria com um dos aliados do pai e passaria o resto da vida presa novamente, agora na mansão de tal homem. Mas expectativas são como porcelana fina. Quanto mais forte o apego, mais provavelmente se quebram. Quase sem fôlego, ela apertou contra o peito seu bloco de desenho com capa de couro, enquanto os portuários puxavam o navio para o cais. Kharbrandt era enorme, construída em uma encosta íngreme. A cidade tinha o formato de cunha, como se tivesse sido montada em um grande abismo, com o lado aberto voltado para o oceano. Os prédios maciços tinham janelas quadradas e pareciam ter sido construídos com algum tipo de argila ou argamassa. Creme, talvez, eram pintados em cores vivas, principalmente vermelho e laranja, mas às vezes azul e amarelo. Ela já conseguia ouvir os sinos tilintando ao vento, fazendo ressoar suas vozes puras. Para contemplar a parte mais alta da cidade, tinha que esticar o pescoço. Kharbrandt era como uma montanha, avultando acima dela. Quantas pessoas viveriam em um lugar como aquele? Milhares? Dezenas de milhares? E ela estremeceu, intimidada, porém empolgada, e depois piscou deliberadamente, enquanto fixava na memória a imagem da cidade. Marinheiros corriam de um lado para o outro. O prazer do vento era uma embarcação de um só mastro, estreita, que mal tinha espaço para ela. O capitão, sua esposa e a meia dúzia de tripulantes. Parecia muito pequena no início, mas o capitão Tosbeck era um homem calmo e cauteloso, além de excelente marinheiro, ainda que fosse pagão. Conduzir o barco com cuidado ao longo da costa, sempre encontrando uma enseada protegida para resistir às grandes tormentas. Enquanto os homens faziam a atracação, o capitão supervisionava o trabalho. Tosbeck era um homem baixo, da mesma altura de Shallan, e usava suas longas sobrancelhas tailenas em um curioso estilo eriçado, como se tivesse 2 leques balouçantes sobre os olhos, cada qual com cerca de 1 palmo de comprimento. Usava um simples gorro de tricô e um casaco preto com botões prateados. Tinha uma cicatriz no queixo, que Shallan fantasiara que ele arrumara em uma furiosa luta contra piratas. Um dia antes, para sua decepção, ela descobrira que fora causada por material solto no convés durante um temporal. A esposa dele, Ashif, já estava descendo a prancha de desembarque para registrar a embarcação. O capitão percebeu que Shallan o observava e se aproximou. Era um parceiro de negócios de sua família, e há muito tempo gozava da confiança de seu pai. Isso era bom, pois o plano que ela e os irmãos tinham concebido não dava margem para que ela levasse uma dama de companhia nem uma aia. O plano deixava Shallan nervosa, muito, muito nervosa. Ela detestava fazer jogo duplo, mas a situação financeira de sua família, eles precisavam de uma colossal infusão de dinheiro ou de alguma vantagem na política doméstica vedena. Caso contrário, não durariam até o fim do ano. Uma coisa de cada vez, pensou ela, obrigando-se a permanecer calma. Encontre Jasnah Kholin, presumindo que ela não tenha partido sem você novamente. Eu enviei um garoto para verificar, Luminosa, disse Tosbeck. Se a princesa ainda estiver aqui, nós logo saberemos. Shallan assentiu, agradecida, segurando seu bloco de desenho com mais força. Já na cidade, viu gente em toda a parte. Alguns usavam roupas familiares, calças e camisa atadas à frente para os homens e saias e blusas coloridas para as mulheres. Poderiam ser cidadãos de sua terra, Jakeved, mas Kharbrandt era uma cidade livre, uma pequena cidade-estado, na verdade, politicamente frágil. Seu território era pequeno, mas seu porto era aberto a todos os navios que passassem, e não se faziam perguntas a respeito de nacionalidade ou condição social. As pessoas afluíam para lá. Isso significava que muitos dos passantes eram exóticos. Aquelas túnicas de uma só peça indicavam um homem ou uma mulher de Tashikk, bem a oeste. Os longos casacos que desciam até os tornozelos, mas que se abriam na frente como capas. De onde viriam?
Poucas vezes ela havia visto tantos parchemanos como ali, trabalhando nas docas, transportando cargas nas costas. Como os parchemanos que seu pai possuía, aqueles eram corpulentos, com membros fortes e aquela estranha pele marmorizada, branca ou preta, com estrias vermelhas. O padrão marmorizado era único em cada indivíduo. Após perseguir Jasnah Kholin de cidade em cidade por quase 6 meses, Shallan estava começando a achar que jamais alcançaria a mulher. Será que a princesa a estava evitando? Não parecia provável. A verdade era que Shallan simplesmente não era importante o suficiente para que esperassem por ela. A luminosa Jasnah Kholin era uma das mulheres mais poderosas do mundo e uma das mais infames. Era a única integrante que se declarava herege em uma família real devota. Shallan tentou não ficar nervosa. Provavelmente descobririam que Jasnah partira de novo. O prazer do vento passaria a noite atracado, e Shallan negociaria um preço com o capitão, com um bom desconto, em função dos investimentos de sua família nos negócios mercantis de Tosbek, para que ele a levasse até o porto seguinte. Fazia meses que Tosbek tinha parado de torcer para se livrar dela. Ela jamais notara qualquer ressentimento por parte dele. Sua honra e lealdade faziam concordar com os pedidos dela. No entanto, sua paciência não duraria para sempre, nem o dinheiro dela. Ele não a abandonaria em uma cidade estranha, claro, mas poderia insistir, mesmo que pesarosamente, em levá-la de volta a Vedenar. Capitão! Chamou um marinheiro, correndo prancha acima. Usava apenas um colete e uma calça folgada, e tinha a pele fortemente bronzeada de quem trabalhava ao sol. Nenhuma mensagem, senhor. O oficial de registros do porto disse que Jasnah ainda não foi embora. Ah! Exclamou o capitão, virando-se para Shallan. A caçada terminou. Louvados sejam os arautos, disse Shallan baixinho. O capitão sorriu, as extravagantes sobrancelhas parecendo fachos de luz sobre seus olhos. Deve ter sido seu lindo rosto que atraiu para nós esse vento favorável. Até os esprenos de vento ficaram encantados com a senhorita, luminosa Shallan, e nos conduziram até aqui. Shallan ruborizou, considerando uma resposta que não seria exatamente decorosa. Ah, disse o capitão, apontando para ela. Posso ver que a senhorita tem uma resposta. Posso ver em seus olhos. Desembuche. Palavras não foram feitas para se guardar. São criaturas livres. Se forem encarceradas, embrulham o estômago. Não é uma resposta cortês, replicou Shallan. Tosbek deu uma sonora risada. Meses de viagem, e a senhorita ainda diz essas coisas. Pois eu lhe digo que nós somos marinheiros. Esquecemos o que é cortesia no momento em que pisamos em um barco. Para nós, não há redenção. Ela sorriu. Aias e tutoras severas lhe haviam ensinado a segurar a língua. Infelizmente, seus irmãos a encorajaram, com determinação ainda maior, a fazer o contrário, e ela se habituara a diverti-los com comentários espirituosos quando não havia mais ninguém por perto. Pensava com carinho nas horas passadas ao pé da crepitante lareira do salão, com os 3 mais jovens de seus 4 irmãos aglomerados ao seu redor, para ouvi-la troçar do último adulador de seu pai ou de um fervoroso que estivesse de visita. Ela muitas vezes inventava diálogos idiotas para colocar nas bocas de pessoas que eles estavam vendo, mas não conseguiam escutar. Isso cultivara nela os que as aias chamavam de veia insolente, e os marujos apreciavam um comentário espirituoso ainda mais que os irmãos dela. Bem, disse Shallan ao capitão, corando, mas ansiosa para falar. Eu só estava pensando o seguinte. O senhor disse que foi a minha beleza que fez os ventos nos trazerem a Kharbrandt com rapidez, mas isso não significaria que, nas outras viagens, a culpa por termos chegado tarde foi da minha falta de beleza? Bem, então, na verdade, completou Shallan, o senhor está dizendo que eu sou bonita exatamente 1/6 do tempo? Isso é um absurdo. A senhorita é como o nascer do sol, é verdade. Como o nascer do sol? Com isso, o senhor quer dizer que eu sou totalmente avermelhada? Ela afagou os cabelos ruivos. E destinada a deixar os homens rabugentos ao me verem? O capitão riu, no que foi acompanhado por alguns marinheiros. Tudo bem, então, disse o capitão Tosbek. A senhorita é como uma flor. E ela fez uma careta. Sou alérgica a flores. E ele ergueu uma sobrancelha. É verdade. Eu até acho que as flores são cativantes, mas se o senhor me desse um buquê, eu teria um ataque de espirros tão violento que o senhor teria que remover as minhas sardas das paredes. Bem, se é assim, eu digo que a senhorita é tão bonita quanto uma flor. Se sou, os jovens da minha idade devem ter a mesma alergia,
pois eles visivelmente mantêm distância de mim. E ela fez uma careta. Veja só, eu disse que não seria cortês. Senhoritas não devem se comportar de modo tão irritante. Ah, senhorita, disse o capitão, inclinando o gorro de tricô na direção dela. Os rapazes e eu vamos sentir falta da sua língua afiada. Nem sei o que vamos fazer sem a senhorita. Vão navegar, provavelmente, respondeu ela. E comer e cantar e olhar para as ondas. Todas as coisas que fazem agora. Só que terão mais tempo para tudo isso, pois não tropeçarão a todo instante em uma jovem sentada no convés desenhando e murmurando sozinha. Mas agradeço ao senhor capitão por uma viagem que foi maravilhosa, apesar de meio demorada. Ele inclinou o gorro para ela novamente, em sinal de reconhecimento. Shallan sorriu. Não esperava que viajar sozinha fosse tão libertador. Os irmãos dela haviam se preocupado que ela sentisse medo. Eles a viam como uma pessoa tímida, pois não gostava de discutir, e permanecia em silêncio quando grandes grupos estavam conversando. E talvez ela fosse tímida. Estar longe de Jaqueved era intimidante, mas era também maravilhoso. Ela enchera 3 cadernos com desenhos das criaturas e das pessoas que vira, e embora a situação financeira de sua casa fosse uma eterna inquietação, era contrabalanceada pelo puro prazer daquela experiência. Tosbeck começou a fazer os arranjos para o pernoite do navio. Era um bom homem. Quanto a seus louvores à sua suposta beleza, Shallan as tomava pelo que eram. Uma amável, ainda que exagerada, demonstração de afeto. Ela era muito branca, em uma época em que o bronzeado aletiano constituía o paradigma da verdadeira beleza. E embora tivesse olhos azul claro, sua linhagem impura se manifestava nos cabelos ruivos. Nem uma única mecha negra. Suas sardas esmaeceram quando ela chegou à idade adulta. Louvados fossem os arautos, mas ainda havia algumas visíveis, polvilhando as bochechas e o nariz. Senhorita, disse o capitão, após conferenciar com seus homens. A luminosa Jasná estará, sem dúvida, no conclave. Ah, lá no Palaneu? Sim, e o rei também mora lá. É o centro da cidade, por assim dizer, embora seja na parte mais alta. Ele coçou o queixo. Bem, de qualquer forma, a luminosa Jasná Collin é irmã de um rei e não ficaria em nenhum outro lugar, não em Kharbrandt. E Albi vai lhe mostrar o caminho. Podemos entregar seu baú mais tarde. Muito obrigada, capitão, disse Shallan. Shailor Mebek Nur, disse ela, uma frase de agradecimento na língua tailena, que significava: os ventos nos trouxeram em segurança. O capitão abriu um sorriso largo. Mikai Bed Frontets. Ela não fazia ideia do que aquilo significava. Seu taileno era bastante bom em se tratando de ler, mas ouvi-lo falar era totalmente diferente. Ela sorriu, o que pareceu uma resposta adequada, pois ele riu e acenou para um de seus marujos. Vamos aguardar 2 dias aqui no cais, disse o capitão. Uma grande tormenta é esperada para amanhã, portanto, não poderemos partir. Se a situação com a luminosa Jasná não tiver o resultado esperado, nós levaremos a senhorita de volta para Jaqueved. Obrigada mais uma vez. Por nada, senhorita, disse ele. Já ficaríamos aqui de qualquer forma, podemos embarcar mercadorias e tudo mais. Além disso, o retrato da minha esposa, que a senhorita me deu para pendurar na cabine, ficou muito parecido. Um lindo presente. Ele caminhou até onde Albi estava e lhe deu instruções. Enquanto esperava, Shallan guardou seu bloco de desenho na pasta de couro. E Albi era um nome difícil para sua língua vendena. Por que os tarlenos gostavam tanto de juntar letras sem as devidas vogais? E Albi acenou para ela, que se aproximou. Tome cuidado, menina, alertou o capitão, quando ela passou por ele. Até uma cidade segura como Kharbrandt esconde perigos. Fique de olho aberto. Vou ficar com os 2 olhos abertos, capitão, respondeu ela, subindo cautelosamente na prancha de desembarque. Se ficar com um só, alguém pode se aproximar pelo outro lado, segurando um porrete. O capitão riu e assinou para ela, que desceu a prancha de desembarque, segurando a balaustrada com a mão livre. Como todas as mulheres vorins, ela mantinha a mão esquerda, a mão segura, coberta, expondo somente a mão livre. As plebeias olhos escuros usavam uma luva, mas esperava-se que uma mulher de sua posição demonstrasse mais recato. No seu caso, ela mantinha a mão segura coberta pela manga esquerda, que era prolongada e abotoada. O vestido seguia o tradicional corte vorim, bem ajustado no busto, nos ombros e na cintura, com uma saia rodada abaixo. Era de seda azul com botões de casco de chule nas laterais, e ela carregava a bolsa contra o peito usando a mão segura. Saindo da prancha de desembarque, ela desembocou na furiosa atividade do porto,
com mensageiros correndo de um lado para outro e mulheres de casacos vermelhos registrando a movimentação dos carregamentos em livros contábeis. Carbrante era um reino vorim, como Leticare e Jaqueved, a pátria de Shallan. Ali não havia pagãos, e escrever era uma arte feminina. Os homens só aprendiam glifos, deixando cartas e outros tipos de leitura a cargo de suas esposas e irmãs. Shallan não perguntara, mas tinha certeza de que o capitão Tosbeck sabia ler. Ela o viu segurando livros, o que a deixou incomodada. Ler parecia uma característica inadequada para um homem, pelo menos para homens que não fossem fervorosos. Vai precisar de transporte? Perguntou Yalbe, com um sotaque taileno tão carregado que ela mal conseguiu distinguir as palavras. Sim, por favor. Ele assentiu e se afastou às pressas, deixando-a no porto, rodeada por um grupo de parchemanos que transportavam laboriosamente caixotes de um embarcadouro para outro. Embora lentos de raciocínio, os parchemanos eram excelentes trabalhadores, nunca reclamavam e sempre faziam o que lhes era ordenado. O pai dela os preferia aos escravos comuns. Os aletianos estariam mesmo lutando contra os parchemanos nas planícies quebradas? Shallan achava isso muito estranho. Parchemanos não lutavam, eram dóceis e praticamente mudos, mas, pelo que soubera, os que guerreavam nas planícies quebradas, os parchedianos, como eram chamados, eram fisicamente diferentes dos parchemanos. Eram mais fortes, mais altos e mais inteligentes. Talvez não fossem realmente parchemanos, mas parentes distantes. Para sua surpresa, ela viu sinais de vida animal por todo o porto. Algumas enguias celestes ondulavam no ar, à procura de ratos ou peixes. Pequenos caranguejos se ocultavam nas rachaduras do cais, e pencas de aspiros se aglutinavam nos grossos troncos dos molhes. Em uma rua que dava para a cidade, uma marta se ocultava nas sombras, atenta a qualquer pedaço de comida que por acaso caísse no chão. Shallan não conseguia deixar de abrir sua pasta e iniciar o desenho de uma enguia celeste arremetando contra uma presa. Não tinha medo das pessoas? Ela segurou o bloco de desenho com a mão segura, os dedos ocultos posicionados no topo, enquanto desenhava com um lápis de carvão. Antes que tivesse terminado, seu guia retornou, acompanhado de um homem com uma estranha geringonça, dotada de 2 grandes rodas e um assento coberto por um dossel. Hesitante, ela baixou o bloco de desenho. Esperava uma liteira. O homem que puxava a engenhoca era baixo e de pele escura, com um largo sorriso e lábios grossos, e fez sinal para que Shallan se acomodasse, o que ela fez com a graça recatada que suas amas lhe haviam ensinado. O condutor fez então uma pergunta em uma língua entrecortada e abrupta, que ela não reconheceu. — O que ele disse? Perguntou ela a Yalbe. — Ele quer saber se a senhorita gostaria de ser transportada pelo caminho longo ou pelo caminho curto. Yalbe coçou a cabeça. Não sei bem qual a diferença. Desconfio de que um deles demore mais, disse Shallan. Ah, a senhorita é mesmo inteligente. Yalbe disse alguma coisa ao carregador na mesma linguagem entrecortada, e o homem lhe respondeu. O caminho longo oferece uma boa vista da cidade, disse Yalbe. O caminho curto vai direto até o conclave. Não oferece muitas vistas bonitas, diz ele. Acho que percebeu que a senhorita é nova na cidade. Eu chamo tanta atenção assim? Perguntou Shallan, ruborizando. Ah, não, claro que não, luminosa. Com isso, você quer dizer que chamo tanta atenção quanto uma verruga no nariz da rainha? Yalbe riu. Receio que sim, mas a gente não pode ir para algum lugar pela 2ª vez sem ter ido uma primeira vez, não é? Todo mundo chama atenção em algum momento. Então, é melhor fazer isso de uma forma tão graciosa quanto a senhorita. Ela tivera que se acostumar com os amáveis galanteios dos marinheiros. Eles nunca eram abusados, e Shallan desconfiava que a esposa do capitão tivera uma severa conversa com eles ao perceber que os galanteios faziam a passageira corar. Os criados da mansão de seu pai, mesmo os que eram cidadãos plenos, sempre temeram extrapolar suas posições. O condutor ainda aguardava uma resposta. O caminho curto, por favor, disse ela a Yalbe, embora quisesse tomar o caminho mais panorâmico. Enfim, estava em uma cidade de verdade e iria pelo caminho curto? Mas a luminosa Jasná já se provara tão elusiva quanto um cantarinho selvagem. Era melhor ser rápida. A via principal atravessava a encosta da colina em zigue-zague. Portanto, mesmo um caminho curto lhe permitiu ver muitas coisas da cidade, que se revelou inebriantemente cheia de pessoas, vistas incomuns e sinos tocando. Shallan se recostou no assento e absorveu tudo. As construções eram classificadas por cor, e cada cor parecia indicar uma finalidade.
Lojas que vendiam os mesmos itens eram pintadas com as mesmas cores: violeta para vestuário, verde para alimentos. As moradias tinham seu próprio padrão, embora Shalom não conseguisse interpretá-los. Eram cores suaves, com tonalidades desbotadas e discretas. O condutor olhou por cima do ombro e falou com ela, e Yalbi, que caminhava ao lado da carroça, com as mãos nos bolsos do gibão, se encarregou de traduzir. Ele disse que esta cidade é especial porque foi construída em Lights. Shalom assentiu. Muitas cidades eram construídas em Lights, áreas protegidas das grandes tormentas pelas formações rochosas ao redor. Kharbrandt é uma das cidades grandes, mas bem abrigadas do mundo, e é isso que simbolizam os sinos, traduziu Yalbi. Dizem que foram instalados inicialmente para alertar sobre a chegada de uma grande tormenta, pois os primeiros ventos eram amenos, e as pessoas nem sempre se davam conta. Yalbi hesitou. Ele só está contando essas coisas para ganhar uma boa gorjeta luminosa. Eu já ouvi essa história, mas acho bem ridícula. Se os ventos soprassem forte o bastante para movimentar os sinos, as pessoas perceberiam. Aliás, as pessoas não percebiam que estava chovendo? Shalom sorriu. Tudo bem, deixe que ele continue. O condutor tagarelava em sua voz entrecortada. Que língua era aquela, afinal de contas? Enquanto ouvia a tradução de Yalbi, Shalom absorvia as imagens, os sons e, infelizmente, os cheiros. Ela fora criada sentindo a fragrância limpa de móveis lustrados e pão assando nas cozinhas. Sua jornada pelo oceano a familiarizou com outros aromas, como o de salmoura e o do límpido ar marinho. Não havia nada limpo no que ela cheirava ali. Cada ruela tinha seu próprio sortimento de fedores repulsivos, que se alternavam com os odores pungentes dos vendedores de rua e suas comidas, a justaposição ainda mais nauseante. Felizmente, o condutor seguia pelo meio da rua, onde os fedores chegavam amenizados. Porém, o tráfego era mais intenso, o que os fazia andar mais devagar. Ela olhava embasbacada para os passantes. Aqueles homens de mãos enluvadas e pele levemente azulada eram de Natanã. Mas quem seriam aquelas pessoas altas e majestosas metidas em túnicas pretas? E os homens com barbas trançadas que lembravam cordas? Os sons lembravam a Shalom o coro discordante dos cantarinhos que ouvia perto de casa, só que multiplicado em variedade e volume. Uma centena de vozes se chamando, mesclando-se com portas batendo, rodas girando sobre pedras e ocasionais guinchos de enguias celestes. Os sinos onipresentes badalavam ao fundo, mais alto quando o vento soprava. Eram exibidos nas vitrines das lojas e pendurados nos beirais das casas. Cada poste de luz na rua tinha um sino pendurado sob a lâmpada, e o veículo de Shalom tinha um sininho prateado na ponta do dossel. Quando ela estava meio caminho da subida, uma onda retumbante de sinos bateu a hora. Os diversos e desincronizados repiques produziam um estrépito retumbante. As multidões começaram a rarear quando eles entraram no bairro mais alto de Kharbrandt, e o condutor seguiu para a enorme construção no topo. O prédio, pintado de branco, não fora construído com tijolos ou argila, mas escavado na própria face rochosa. Os pilares da frente brotavam sem emendas, da própria pedra, e os fundos da construção se mesclavam fluidamente à encosta. O topo exibia domos baixos, pintados em cores metálicas. Mulheres, olhos claros, entravam e saíam, carregando utensílios para escrever e usando vestidos como os de Shalom, que cobriam adequadamente suas mãos esquerdas. Os homens envergavam calças engomadas e casacos vorins até os joelhos, em estilo militar. Botões laterais terminavam em um rígido colarinho que envolvia todo o pescoço. Muitos portavam espadas nos cinturões. O condutor parou e dirigiu um comentário a Yalbi. Com as mãos na cintura, o marinheiro começou a discutir com ele. Shalom sorriu ao ver sua expressão grave e piscou significativamente, ao mesmo tempo em que fixava a cena em sua memória para desenhá-la mais tarde. Ele está me propondo dividir a diferença comigo se eu deixar que ele aumente o preço da corrida, disse Yalbi, balançando a cabeça e estendendo a mão para ajudar Shalom a descer do veículo. Ela desceu, encarando o condutor que deu de ombros e sorriu como uma criança apanhada furtando doces. Remexendo em sua bolsinha, que segurava com a mão coberta, ela procurou dinheiro trocado. Quanto devo a ele? 2 claretas são mais que suficientes. Eu ofereceria uma. Esse ladrão queria pedir 5. Antes da viagem, Shalom nunca havia usado dinheiro. Admirava as esferas apenas por sua beleza. Cada uma era composta por uma conta de vidro pouco mais larga que uma unha de polegar,
contendo uma gema muito menor no centro. As gemas podiam absorver luz das tempestades, o que fazia as esferas brilharem. Quando ela abriu a bolsinha de dinheiro, esferas de rubi, esmeralda, diamante e safira iluminaram o rosto. Ela pegou 3 peças de diamantes, a de menor valor. Esmeraldas eram as mais valiosas, pois podiam ser usadas pelos transmutadores para produzir alimentos. O receptáculo de vidro da maioria das esferas tinha o mesmo tamanho. Era o tamanho da gema no centro que determinava o valor. Cada uma das 3 peças, por exemplo, tinha um minúsculo fragmento de diamante no centro, um tamanho suficiente para que irradiasse luz das tempestades, embora muito mais fracamente que uma lâmpada. Um marco, a esfera de valor médio, era um pouco menos brilhante que uma vela, e eram necessários 5 peças de diamante para totalizar um marco. Shallan tomava cuidado de manter suas esferas infundidas, pois soubera que as foscas eram consideradas suspeitas. Às vezes, um agiota tinha que ser levado à frente de um juiz para julgar a autenticidade de uma gema. Ela guardava as esferas mais valiosas na bolsa segura, claro, que estava abotoada no interior de sua manga esquerda. Ela entregou as 3 peças a Yalbe, que fez uma messura. Ela assentiu para o condutor, corando ao perceber que instintivamente usara Yalbe como um criado mestre. Será que ele ficaria ofendido? Ele riu e aprumou o corpo, imitando um criado mestre. Então, pagou o condutor com uma expressão falsamente solene. O condutor também riu, fez uma messura para Shallan e se afastou puxando o veículo. Isso é para você, disse Shallan, pegando o marco rubi e o entregando a Yalbe. Luminosa, isso é muito! Em parte é como agradecimento, mas também para pagar sua permanência aqui por algumas horas, para o caso de eu retornar. Esperar algumas horas por um marco de fogo? Isso paga uma semana de navegação. Então deve ser o suficiente para você não sair perambulando. Estarei bem aqui, disse Yalbe, brindando-a com uma rebuscada messura, surpreendentemente bem executada. Shallan respirou fundo e subiu a escadaria em direção à imponente entrada do conclave. A rocha talhada era impressionante. Seu lado artístico queria parar e estudá-la, mas ela não se atreveu. Entrar no grande edifício era como ser engolida. Lâmpadas de luz das tempestades iluminavam o salão principal com luz branca. Provavelmente tinha um bronze de diamante em seu interior. A maior parte dos prédios mais ornamentados usava luz para prover iluminação. Um bron, a esfera de maior valor, brilhava com uma intensidade equivalente a diversas velas. A luz iluminava suave e uniformemente os numerosos atendentes, escribas e olhos claros que circulavam pelo salão. O prédio parecia ter sido construído como um largo e longo túnel escavado na rocha. Grandes câmaras se alinhavam nas laterais, enquanto corredores secundários se ramificavam da passagem principal. Ela se sentia muito mais confortável ali do que do lado de fora. Aquele lugar, com seus criados atarefados, seus luminobres de baixo escalão, era familiar. Ela ergueu a mão livre em sinal de necessidade, e, como esperava, um criado mestre de camisa branca engomada e calça preta se apressou em atendê-la. Luminosa? Disse ele, falando em vedeno. A língua dela, provavelmente devido à cor do seu cabelo. Estou procurando Jasnah Kholin, disse Shallan. Fui informada de que ela está neste prédio. O criado mestre se inclinou prontamente. A maioria dos criados mestres se orgulhava de seus serviços refinados, apresentando o mesmo porte de que Yalbe caçoara antes. Volto já, Luminosa. Ele devia ser do segundo Nan, um cidadão olhos escuros de alto escalão. Na crença Vorin, a vocação, o trabalho a que cada um dedicava sua vida, era de vital importância. Escolher uma boa profissão e trabalhar duro era a melhor maneira de assegurar um bom lugar no pós-vida. O devotário que uma pessoa elegia para frequentar estava muitas vezes relacionada com sua vocação. Shallan cruzou os braços e aguardou. Havia pensado muito sobre sua vocação. A escolha óbvia seria a arte, já que adorava desenhar, mas não era apenas o desenho que a atraía. Era o estudo, as questões levantadas pela observação, porque as enguias celestes não tinham medo das pessoas, o que os ásperos comiam, porque uma população de ratos florescia em determinada área, mas desaparecia em outra. Assim sendo, ela escolhera a história natural. Queria se tornar uma verdadeira erudita, receber uma educação de verdade, mergulhar em profundas pesquisas e estudos. Seria em parte por isso que sugerira o audacioso plano de procurar Jasnah e se tornar sua protegida? Talvez. Entretanto, precisava manter o foco. Tornar-se protegida de Jasnah e, consequentemente, sua aluna, era apenas um passo. Enquanto refletia sobre o assunto,
Ela se aproximou distraidamente de um pilar, cuja superfície de pedra polida tocou com a mão livre. Como na maior parte de Rochar, exceto por algumas regiões costeiras, Carbrand fora construída com pedras brutas e inteiriças. As construções nas cercanias haviam sido entalhadas diretamente na rocha, e o prédio em que ela estava fora recordado de uma encosta. O pilar era de granito, pensava, embora seus conhecimentos sobre geologia fossem rudimentares. O piso era recoberto por longos tapetes laranja escuros. Embora concebidos para parecerem luxuosos, eram feitos de um material resistente, capaz de suportar o intenso movimento. O amplo salão retangular transmitia uma sensação de antiguidade. Um dos livros que lera afirmava que Carbrand fora fundada fazia muito tempo, na Era Sombria, anos antes da última desolação. Nesse caso, era realmente antiga, com milhares de anos, criada antes dos terrores da hierocracia, muito antes até da traição, quando os esvaziadores, segundo se dizia, perambulavam pela terra com seus corpos de pedra. Luminosa? Disse uma voz. Shallan se virou e viu que o criado retornara. Por aqui, Luminosa. Ela assentiu para o criado, que a conduziu em meio ao movimentado salão. Mentalmente, revisou como ia se apresentar a Jasnah. A mulher era uma lenda, até mesmo Shallan, que vivia nos longínquos territórios de Jaqueved. Já ouvira falar da brilhante e herética irmã do rei Eletiano. Jasnah tinha apenas 34 anos, mas muita gente achava que ela já teria obtido o capelo de mestre erudita, se não fosse por seu hábito de denunciar a religião em público. Mais especificamente, ela denunciava os devotários, as diversas congregações religiosas que os vorins e descendentes frequentavam. Tiradas indecorosas não a ajudariam muito naquela situação. Ela teria que se refrear. Ser pupila de uma mulher de grande renome era a melhor maneira de se instruir nas artes femininas. Música, pintura, escrita, lógica e ciências. Era muito similar ao modo como uma jovem treinava na guarda de honra de uma luminobre que respeitasse. Shallan escrevera a Jasnah, solicitando sua tutela, em uma atitude de desespero. Não esperava que ela respondesse afirmativamente. Quando foi aceita, através de uma carta que instruía a procurá-la em Dumadã dentro de 2 semanas, Shallan ficou surpresa. Desde então, estava no encalço da mulher. Jasnah era herege. Exigiria que Shallan renunciasse à sua fé? Shallan duvidava que fosse conseguir. Os ensinamentos vorins, concernimentes à glória e à vocação, haviam sido alguns de seus poucos refúgios durante os dias difíceis, quando seu pai estivera em seu pior momento. Eles entraram em um salão mais estreito e ingressaram em uma série de corredores, cada vez mais afastados da câmara principal. Por fim, o criado-mestre se deteve em uma esquina e acenou para que Shallan prosseguisse. Ouviam-se vozes provenientes do corredor à direita. Shallan hesitou. Às vezes, pensava sobre como as coisas haviam chegado àquele ponto. Ela era a calada, a tímida, a mais jovem de 5 irmãos e a única garota, protegida durante toda a vida, e agora as esperanças de sua casa repousavam em seus ombros. O pai deles estava morto, era vital que isso permanecesse em segredo. Ela não gostava de pensar naquele dia, quase bloqueara de sua mente e se condicionara a pensar em outras coisas, mas os efeitos da perda não podiam ser ignorados. Ele fizera muitas promessas, acordos comerciais e subornos, e alguns subornos camuflados de acordos comerciais. A casa da Var devia grandes somas a um grande número de pessoas. Sem o pai para acalmá-los, os credores logo começariam a fazer exigências. Não havia a quem recorrer. Sua família, principalmente por causa de seu pai, era detestada até pelos aliados. O grão-príncipe Valan, o luminobre a quem sua família devia fidelidade, estava enfermo e já não lhes oferecia a mesma proteção. Quando se tornasse público que o pai dela morrera e sua família falira, seria o fim da casa da Var, que não demoraria a ser absorvida ou subjugada por outra casa. Como punição, eles seriam obrigados a trabalhar até a morte. Poderiam até ser assassinados por credores descontentes. Cabia a Shallan evitar isso, e o primeiro passo era Jasnah Kholin. Shallan respirou fundo e entrou no corredor.